Vamos ler o texto bíblico que está em João capítulo 15. João 15. Eu separei João 15, 17. João 14, 15, 21 a 24. E João 13, 34 e 35. Então vamos ler todos bonito aqui. Está no nosso nosso quadro. E diz assim: palavra de Deus, nós vamos ler. Isso é importante a gente estar pensando nisso. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos repetir todos? Isto, que vos ameis uns aos outros. O outro, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Todos agora? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Próximo versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Todos agora lendo? Vamos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Próximo. E me manifestarei a ele. 22. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Vamos, todos agora? Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Todos agora? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24. Não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora o capítulo 13, versículo 34 e 35. Vamos todos juntos, ganhar tempo? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos ler novamente esse versículo? Muito bonito, muito profundo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Senhor, nós estamos na tua casa, na tua presença, meditando, estudando, pregando, falando a tua palavra, palavra que nos enriquece, que nos santifica, que nos purifica, palavra que tem um poder tremendo, esta palavra que é vivificada em nós pelo teu Espírito. Nesse momento, Senhor, que nós possamos estar com os corações compungidos, abertos, despidos, Senhor, diante de ti, despidos dos preconceitos, Senhor, para que o teu Espírito tenha liberdade de falar conosco, ao nosso coração, à nossa mente, e saiamos nós daqui hoje, edificados e enriquecidos em Ti, em nome de Jesus. Podemos assentar? A minha palavra é breve. Fique orando, por favor. Eu intitulei essa pregação como o Inimigos da Comunhão. Inimigos da comunhão. Comunhão vertical e comunhão horizontal. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Inimigos da comunhão. Você já vai entender por quê. Eu percebo que a igreja no Brasil, passa por um momento diferente. Os templos estão cheios. Eu saio de casa, de Nilópolis, logo ali, moro pertinho, e eu passo por muitas igrejas, muitas.
Em um quarteirão, perto da minha casa, tem cerca de 8 a 10 igrejas. Um quarteirão pequeno. Os quarteirões lá em Nilópolis são muito pequenos, blocos de ruas, fazem aqueles quadrados. São muitos templos. E nós passamos, os templos estão cheios. Só que a gente percebe que, na prática, enquanto os templos estão cheios, parece que os crentes estão vazios. Parece que estão vazios do amor de Deus, vazios do compromisso com a palavra de Deus. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu percebo isso no dia a dia, no trabalho, convivendo com pessoas ditas evangélicas, e a gente percebe isso. Percebe que há muita facilidade em um crente passar um cheque sem fundo, por exemplo. Eu fui vítima de um rapaz crente, que nós trabalhamos juntos, e recebi lá um cheque sem fundo. É interessante. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo. Muitos crentes, templos cheios, mas parecem crentes vazios. Jesus, no sermão profético, ele disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não é o que está no Evangelho? Ele falando? O amor de muitos esfriaria. Era um sermão profético acerca da sua vinda, próxima da sua vinda, e a gente está percebendo que é uma realidade. Penso eu que Jesus vem a qualquer instante. Haja visto o que tem acontecido, essa questão do desamor, do viver o Evangelho, a gente tem percebido isso de forma tremenda. Mas eu destaquei pelo menos 5 ou 4 aspectos, vamos resumir, 4 aspectos que são verdadeiros inimigos da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Inimigos. Eu destaquei o primeiro, está ali no quadro, egocentrismo. A gente vive um momento onde o egocentrismo impera no coração do ser humano. Vocês já perceberam isso? Primeiro eu, para mim, é meu, não abro mão. Se nós não tivermos cuidado com a criação dos nossos filhos, eles absorverão esse sentimento, esse conceito, essa doutrina filosófica do egocentrismo. Porque está na mídia, está nos desenhos animados, estão nos filmes. Nós somos bombardeados a todo instante com essa mensagem. Adquira, absorva, compre, é teu, é meu. Egocentrismo. Eu não sei se você percebe. Alguém percebe isso? Alguém consegue perceber como tem vivido a sociedade hoje? É uma inverdade que eu estou falando? É uma verdade. Egocentrismo é o comportamento voltado somente para si ou tudo que lhe diz respeito. As pessoas estão vivendo assim. Eu fico preocupado quando vejo alguns irmãos nossos vivendo dessa forma. Parece que a nossa oração é só em volta de nós mesmos. Oramos por nossas famílias, nossos filhos, nossa esposa, nosso trabalho, nossa carreira, nosso futuro, nosso bolso, nossa economia. A gente acaba vivendo nesse círculo vicioso, esquecendo da comunhão com o nosso próximo, o nosso querido, esquecendo de ver um pouquinho ao nosso lado, se alguém está precisando de alguma ajuda, seja qual for, espiritual, material, financeira, enfim, a gente está vivendo um momento muito difícil, por causa do egocentrismo. Outro aspecto, outra característica do mundo de hoje é o hedonismo. Hedonismo é a doutrina filosófica que afirma ser o prazer, o supremo bem da vida humana. O prazer como bem máximo, prazer pelo prazer, prazer acima de tudo. Assim estão vivendo os homens hoje, a sociedade está vivendo assim. Você já percebeu isso? Prazer pelo prazer, prazer acima de tudo. Prazer. A busca do prazer a qualquer custo. A gente vai ler Tiago 4, de 1 a 3. Você consegue colocar para a gente aí no quadro?
Tiago 4, de 1 a 3, se ele não conseguir, por gentileza, alguém abra para ler. Já está lá? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A Bíblia já nos alertava, já nos alerta para o perigo do hedonismo. Para o perigo do hedonismo. Fazemos orações egoístas, egocêntricas a Deus, só para o nosso bel prazer, para o nosso prazer. Enquanto, na verdade, quando Deus nos abençoa, queridos, quando Deus me abençoa, é para eu abençoar alguém. É para eu dividir com o meu querido. Eu estou falando de tudo, em todos os aspectos. Do amor, da confraternização, da comunhão, da amizade, do carinho, do dinheiro, e tudo. Se o meu irmão está tendo uma necessidade, Deus tem me dado, eu preciso fazer isso. A gente olha para a igreja primitiva, Jesus, nesses capítulos aqui, do 13 ao 17, eu abro um parênteses para falar desse texto, eu amo muito a Bíblia, amo a Bíblia, mas eu tenho uma predileção muito especial por João. Eu, quando me converti, alguém me orientou: Luiz, leia primeiro o Evangelho de João. E foi uma bênção. Eu li todo o Evangelho, daqui a pouco já tinha lido a Bíblia toda, e daí eu passei a ler o Evangelho de João, paralelamente, enquanto lia a Bíblia, outros capítulos, eu lia João. Tremendo, o amor de João, como ele coloca o que Jesus fazia, como Jesus vivia, o carinho, é muito grande, é intenso. Certa vez, lendo esse texto aqui, novo convertido ainda, eu tinha um amigo que nós nos convertemos juntos, lá em São Cristóvão, Assembleia de Deus de São Cristóvão, e nós todos os sábados nos reuníamos para jogar um voleibol. E ele chegou à janela do meu quarto, bateu: Luiz, está na hora, a rede está armada, vamos lá. E eu não tinha lido a Bíblia ainda, era hábito meu. Eu falei: era, porque às vezes eu esqueço de ler a Bíblia hoje. Olha como nós estamos, né? Era a primeira coisa que eu fazia, e tento fazer ainda hoje, é ler a Bíblia, a palavra de Deus. E eu: não, peraí, Salomão, eu já vou, daqui a pouquinho. E fui para o meu quarto ler a Bíblia. Aí eu abri a Bíblia em João, exatamente nesses capítulos 14 a 17. Mas eu fui envolvido com uma emoção, um gozo, uma presença tão poderosa naquele dia, que eu chorava muito. As páginas da minha primeira Bíblia, todas enrugadas, todas molhadas, pela presença de Deus. João deve ser lido por nós. Aliás, toda a Bíblia deve ser lida por nós, amém? Estamos lendo a Bíblia, vamos terminar em dezembro, em nome de Jesus? Amém. Amém. Nem todos disseram amém, pastor Jane. Nem todos disseram amém. Não tem problema não, dá tempo ainda. Você pode não ler até dezembro, mas pode ler até maio do ano que vem. O importante é lê-la. Então João é muito especial. Eu tenho um carinho muito grande pelo Evangelho de João. E Jesus aqui, ele fala muito profundamente nesses versículos sobre comunhão, sobre o amor ao próximo. É muito forte isso aqui. Outra referência, outra característica desse mundo que está imperando nesse mundo aí, é o relativismo. Relativismo, isso aí é uma praga. Já existem crentes, pastores, igrejas, que já não creem na Bíblia toda. Eles creem que a Bíblia contém a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia contém a palavra de Deus? Não, ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus, ela é toda, de Gênesis a Apocalipse, toda. E todas para nós hoje. Então esse relativismo, que é uma doutrina filosófica que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade e valor absoluto. Vivemos dias difíceis, dias dificílimos, não está fácil. E infelizmente, muitos de nós estamos sendo envolvidos, absorvidos por esses conceitos. Muitos de nós estamos desapercebidos, não percebemos, estamos vivendo ao sabor das ondas do mundo. Pastor Maurício, ao sabor das ondas, sem fazer essa diferença, sem perceber que esses conceitos filosóficos já estão fazendo parte de nossas vidas. É um perigo muito grande.
E infelizmente está acontecendo isso no arraial de Deus, no meio do povo de Deus, vivendo sem perceber que já absorveram tanto esses conceitos, já absorveram tanto que já não há mais uma sensibilidade para que o Espírito de Deus convença-o do pecado, da justiça, do juízo e consiga sair desse emaranhado. Outro aspecto do mundo, desses aspectos que dominam o mundo, é o amor ao dinheiro. A necessidade que nós temos de viver, sobreviver, nos leva a trabalhar intensamente. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto como nesses últimos dias. Temos trabalhado muito, né, Zezinha? Bastante, né? Lá no escritório, nós, se bobearmos, só saímos porque o porteiro diz, estou fechando o prédio. Aí a gente tem que sair. Mas, olha, difícil vir à igreja durante a semana, porque a gente sai 7, 6h40, 7h30 do escritório. Há uma necessidade. A vida está difícil, a vida está cara. Não está fácil. Então, a gente tem que trabalhar mesmo. Trabalhar para não ser pesado a ninguém. E o trabalho dignifica o homem. E nós constituímos famílias, precisamos, sim, suprir todas as necessidades de nossa família. Agora, irmãos, há de haver um cuidado muito grande, muito grande. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. Não. Ele é nosso escravo. Nós somos senhores do dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E, infelizmente, hoje, nesse contexto que estamos vivendo, do egocentrismo, do hedonismo, do relativismo, entra também essa questão do amor ao dinheiro. E se vive por ele e por causa dele. Irmão, não estou falando contra o dinheiro, não, porque eu preciso dele. Ele tem me abençoado, Deus tem me abençoado através dele. Não tenha dúvida disso. Mas cuidado, muito cuidado. Porque o mundo, esse sistema que está aí, ele está envolto numa nuvem que, se deixar, nos engana com essa questão do amor ao dinheiro. Temos que ter muito cuidado. Na escola dominical, semana retrasada, né, irmão José Carlos? Na penúltima lição, irmão José Carlos não veio domingo à escola dominical. E nós fechamos aquela lição. A nossa lição foi é o meu querido, meu amado, eu amo o José Carlos. Ele sabe que eu falo com carinho. E é um excelente aluno, é pontual, assíduo, José Carlos e sua esposa. Tá? Alguma coisa aconteceu, né, irmão José Carlos, que eu não via domingo. E nós dividimos a aula sobre comunhão, da lição que terminou. Comunhão, a ética da comunhão. Aí nós dividimos a aula, foi Atos 2, 41 a 47. E dividimos em grupos os alunos e colocamos para cada grupo uma pergunta para eles discutirem, chegarem ao consenso e nos trazer a resposta. Coisa rápida, de 5 minutinhos. E depois provocamos um grande debate, né, José Carlos? Um debate. A minha pergunta foi, nós, hoje, devemos ou não devemos viver como vivia a igreja primitiva? Quando diz lá que cada um vendia suas propriedades, entregava aos pés dos apóstolos, e eles, conforme a necessidade de cada um, dividia. E aí foi um debate acalorado. Conclusão, não consegui encerrar a aula, encerramos semana agora, né, domingo. Você faltou, perdeu. E conseguimos fechar a aula com esse texto aqui de João 13, 14 e 15. Foi uma bênção, uma bênção. Então, esse sistema que a gente vive, esse sistema mundano, diabólico, ele nos envolve. Se nós não vigiarmos, se nós não lançarmos mão de armas poderosas em Deus, para lutarmos contra ele, seremos envolvidos e tragados. E aí viveremos como o mundo vive. 1 Timóteo 6,10, bota aí para mim na tela. 1 Timóteo 6,10, o que diz? Leiam para mim, por favor. Vamos ler? Querido, alguns se desviaram da fé. Alguns não crentes, não. Alguns crentes, por causa dessa cobiça, se desviaram da fé. Atinge. Se você não vigiar, se eu não vigiar, vai me atingir. Não tenha dúvida disso.
Sabemos que esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 ou 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se eu não estou enganado. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o primeiro plano de Deus para toda a raça humana, para todos nós. Claro que Deus tem aí um segundo plano. Deus tem um plano específico na sua vida, para a minha. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Busque em Deus saber. Deus tem um plano para cada um de nós. Com certeza não é esse envolvido com o mundo. Não é. Então nós perguntamos, o que fazer então? Qual é a solução? O que fazer vivendo nesse mundo egocêntrico, hedonista, relativista, que vive pelo dinheiro, para o dinheiro? O que fazer? Como podemos viver bem? Como podemos nos relacionar uns com os outros, abençoar uns aos outros e mantermos nossa comunhão com Deus? Porque Jesus, na sua oração, lá em João capítulo 14 me parece, que ele diz, não quero que os tire do mundo, Senhor, mas que os guarde do mal. E ele orou por nós que ainda seríamos ganhos para ele. Preocupado com a igreja, preocupado conosco hoje, ele ora para que Deus nos guarde e que Deus nos proteja. Então, é um assunto importante, é um assunto que tem que ser ventilado. E o que fazer agora? O que fazer agora? Romanos 2, vamos ler? Romanos 2, 1 e 2, tem algumas respostas para nós. Tem algumas respostas. Podemos ler? Romanos 12, 1 e 2. Eu queria que vocês lessem comigo, por favor. Rogo-vos, todos, vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos aqui três segredos de Deus para nós vencermos o mundo e o seu sistema. Primeiro, apresente-se a Deus. Apresente-se a Deus. Apresente-se a Deus entregando sua vida para Jesus Cristo como Senhor e Salvador dela. Apresente-se a Deus dizendo, eis-me aqui, Senhor, sou teu, usa-me como queres, para abençoar o meu irmão, para glorificar o teu nome, para ganhar almas para o teu nome. Senhor, eis-me aqui. Apresente-se a Deus. A gente não costuma fazer essa oração não, irmãos. A gente não costuma fazer essa oração. A gente passa o dia, come, bebe, trabalha, ganha dinheiro, vive, paga, e chega à noite, a gente faz aquela oraçãozinha, Senhor, muito obrigado pelo dia, abençoe minha esposa, minha casa, minha, meu, e vai dormir. A gente não faz essa oração. A gente não ora ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? O que posso fazer, Senhor? O que posso fazer para ganhar almas no teu... Senhor, me dá estratégia. Senhor, põe alguém no meu caminho para eu falar de Jesus. Senhor, coloca alguém no meu caminho que necessite realmente eu possa abençoar. A gente não faz essa oração, não. A gente não faz, infelizmente. Infelizmente. Eu lembro que lá na igreja de onde nós viemos anteriormente, todo sábado e todo domingo nós saíamos para evangelizar. Irmãos, eram muitos grupos, em sua maioria de jovens. Muitos grupos, 10, 8, 12 grupos, nos reuníamos na sede, em São Cristóvão, orávamos ao Senhor, nos preparávamos, tinha a palavra de um líder, nos conduzindo como fazer, e saíamos pela Quinta da Boa Vista, Praça Tiradentes, Praça Cerzedelo Correia, e pelo Rio, e voltávamos à tarde. Quantas vezes voltávamos com pessoas segurando pelo braço, pessoas que aceitaram Jesus e vieram confirmar na hora da pregação lá a decisão. Coisa linda, maravilhosa, gostosa. Não é saudosismo não, irmãos. Pelo amor de Deus, não é saudosismo. Penso que a gente está perdendo essa coisa, esse amor pelas almas. Penso eu que nós estamos perdendo o amor pelo próximo. Vemos nossos irmãos, pais, mães, tios, amigos, colegas de faculdade, colegas de trabalho, indo para o beleléu, como diz o Rebanhão, indo para o inferno, e a gente não lança uma palavra, a gente não chega junto, não fala de Jesus, não dá um toque.
Muitos até sendo influenciados ao invés de influenciarem. Muito sério isso. Eu não sei, pastor Jânio, o que está acontecendo, mas precisamos tomar uma decisão. Esse texto diz assim: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Se apresente a Deus, meu irmão. Deixe Deus cuidar da sua vida, dos seus negócios. Deixe Deus agir na sua vida. Busque refúgio no Senhor e não no mundo. Às vezes buscamos refúgio no mundo, no sistema, numa poupança, num negócio. Não, é no Senhor. Deus vai prover. Deus suprirá todas as suas e nossas necessidades em glória. Não tenho dúvida disso. Eu tenho experimentado isso, meus irmãos, de forma poderosa. Segundo, o que fazer então? Não vos conformeis com este mundo. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Romanos. Não vos conformeis com este mundo. O problema é que às vezes estamos tomando a forma do mundo. A água, os líquidos de modo geral, eles tomam uma forma de qualquer coisa com muita facilidade. Põe numa garrafa cilíndrica, a água é cilíndrica. Põe numa garrafa oval, põe numa jarra e toma forma. Já viram? Perceberam como a água consegue tomar uma forma muito facilmente? Nós não somos água. Nós não podemos tomar a forma, se conformar com esse mundo, com esse sistema que está aí, com egocentrismo, com relativismo. Não podemos. Nós precisamos nos impor, irmãos. Botar o pé à frente e dizer não aceito, não vou, não quero, não posso, não é meu. Senão nós vamos para lá. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Em outras palavras, não tome a forma do mundo. Não viva como o mundo vive. Não se deixe levar pelos conceitos mundanos. O mundo jaz no maligno. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Muitos estão amando o mundo sem perceber. Muito sério isso. 3. O que fazer então? 3. O versículo 2 de Romanos 12 diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Algumas vezes, há muito tempo atrás, eu li esse versículo e entendia que eu deveria transformar o mundo. Ignorância minha, né? Eu pensava assim, eu tenho que transformar o mundo, eu tenho que falar de Jesus. Mas não é isso que está dizendo aqui não. Mas transformai-vos. Transformai-vos. É você, sou eu. Pela renovação, alguma outra versão diz do vosso entendimento, da vossa mente. O que é isso? O que é transformar? Se transformar-se pela renovação do entendimento, da mente. Irmão, não tem mistério não, é isso aqui. É Bíblia. A cada momento que eu leio a Bíblia com carinho, com amor, com vontade de que Deus fale comigo, me edifique, eu estou tendo minha mente transformada. Transformada pelos padrões e princípios bíblicos, irmão. É a palavra de Deus, não tem outro. Palavra de Deus em nós. Palavra de Deus. Como seremos crentes nesse século miserável se não tomamos posse dessa palavra, se não lemos, gente, se não meditamos nela? Como viveremos aqui? Meus irmãos, é covardia. Precisamos nos apropriar dessa palavra e vivê-la a cada instante, a cada momento, colocar em prática. Pelo amor de Deus, não existe meio pelo qual você possa se manter intacto, incontaminável, se não for por ela. Palavra de Deus. Palavra que enriquece, que nos santifica, que nos purifica. É essa palavra, querido. Como podemos passar uma semana sem pensar na Bíblia, sem ler a Bíblia? Como podemos passar um mês, irmãos? Tem gente que passa um mês sem ler a Bíblia. Jesus Cristo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Permita que a Bíblia transforme o seu entendimento, que te guarde desses conceitos mundanos e que você viva para o Senhor. Diga amém, meu irmão, diga glória a Deus, louve a Deus por isso, Então apresente-se a Deus,
Não se conforme com esse mundo. Não tome a forma desse mundo. Transforme-se pela renovação da sua mente. 4. Se colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou, os ensinos do Senhor Jesus, seremos vitoriosos nesse aspecto, nessa área. Jesus, lá no texto que nós lemos, João 15, 17, você pode pôr ele novamente? João 15, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É uma sugestão de Jesus? O que é? Uma ordenança. Que vos ameis. Como é que pode alguém, um crente, dizer: não, eu não gosto do fulano. Ele, não. Eu vivo, convivo, falo bom dia. Como é que pode? Não pode. Jesus mandou que eu amasse a todos. Não é que nos amassemos, não. É que nos amássemos. Jesus mandou. É ordem dele, gente. É mandamento. Já percebeu isso? Isto vos mando. A versão NVI é muito boa. Se alguém tem aí puder ler a NVI, ela dá uma clareada para a gente, muito legal. Eu tinha anotado, eu não trouxe a versão NVI. Mas enfim, mandamento do Senhor, amar. Ame a Deus acima de tudo e ame o teu irmão. Você vai ver como a coisa vai melhorar. Você vai ver que essas mensagens do inferno não te alcançarão. Em nome de Jesus. Olha lá. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. É NVI? Então não é NVI não. Então na linguagem de hoje, da SBB. Eu pego várias versões e tem hora que a gente acaba misturando. É um segredo para você, uma dica. Quando estiver em casa estudando, lendo a Bíblia, mesmo na sua leitura, que não seja um estudo. Irmão, tenha 2, 3 versões da Bíblia. Tem a NVI, tem a nova tradução na linguagem de hoje, da SBB, tem a corrigida, tem a atualizada. Você precisa desses textos para comparar e para que a palavra de Deus te edifique e te enriqueça. Olha lá. O que eu mando a vocês é isto. Legal, olha que versão bonita. O que eu mando a vocês é isto. Amem uns aos outros. Jesus mandando, dando ordem para nós. E para a gente encerrar, ele também diz para nós: ame e obedeça. Obedeça. 1 de João, capítulo 3, você pode pôr aí? 1 de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 11, 14, 17, 18. Vamos ler? Leiam para mim, queridos. Me deem um descanso. Pode ler? Amém. Acabou? Não? Prossiga, por favor. Leiam para mim. Amém. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão necessidade e fechar-lhe seu coração, como permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não precisa explicar, precisa, irmãos. Amar de verdade, de fato e não de palavras. Talvez seja esse um grande problema. É o amor filosófico, é o amor sentimento, enquanto na verdade amar não é sentimento, amar é decisão. Decisão. Isso é muito sério, muito sério. Obedecemos realmente os mandamentos do Senhor? Amamos o nosso irmão de verdade? Para a nossa reflexão. Lá na parábola do bom samaritano, um grande exemplo para nós, não é? Deus fala conosco naquela parábola. Aquela parábola não toca o seu coração?
Amamos o pecador? Amamos o nosso próximo que precisa de nós? Meu irmão, a minha oração nessa noite é que você seja mais feliz, seja mais crente, que viva sem estas influências, procurando viver, não se contaminando com o mundo, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Eu tenho certeza que Ele colocou, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Ele colocou, Ele falou comigo, colocou no meu coração, porque primeiro a palavra deve ser aplicada a nós e depois trazida para os queridos. Eu encerro aqui, pastor Jame, e passo a palavra para o senhor. E queria deixar com o coração apertado. Queridos, reflitam nessa palavra. Reflitam nela. Em nome de Jesus. Aleluia.